E aí, meu povo do nono ano? Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que estejam bem aí, em casa, né? Nesse momento tão chato, né? Que não acaba nunca, mas que vai passar, tá, gente? Tudo vai ficar bem. Nós vamos, se Deus quiser, voltar ao normal o quanto antes, certo? Prof, espero que vocês estejam todos bem aí, todos saudáveis, todos seguros, certo? E aí, vamos continuar na nossa luta com essa gramática, né, meu povo? Vamos continuar na luta para entender essas funções sintáticas aí, né? A função sintática do pronome relativo, certo? E agora, galera, a gente vai trabalhar um pouquinho da nossa apostila, porque a apostila também traz esse conteúdo, né? Então o prof já trabalhou com vocês nos slides, a gente vai trabalhar o que tem na apostila e depois a gente vai para o quadro, tá? Para vocês sempre terem três lugares para estudar, né? O slide, a apostila e o caderno. Que aí sim, né, a gente espera que tudo fique fácil para vocês estudarem quando precisar ser avaliado e coisas do tipo. Tudo bem? Belezinha? Então peguem sua apostila aí. Quem não está com a apostila na mão, corre, já era para estar com a apostila aí com o caderno para anotar do lado. Beleza? É, então, lá na página 52, a gente vai, tá? Até a página 54. Nós vamos trabalhar ali os exercícios introdutórios, né, rapidinho, e depois o prof vai mostrar para vocês os exemplos, né, de função sintática do pronome relativo que tem aí na apostila, tá bom? Vamos trabalhar eles também. Tudo bem? Então vamos lá, página 52 aí. Galerinha, a apostila, né, para apresentar esse conteúdo, eles começam com três exercícios, só para a gente relembrar algumas coisas, perceber algumas coisas, na verdade, né? E aí tem, na página 52, esse primeiro fragmento aí, olha. Leia o fragmento com atenção. Uma equipe de cientistas que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia anunciou o descobrimento do ser vivo mais alto da Terra, uma árvore apelidada de Hyperion, que tem pouco mais de 115 metros. Baixinha árvore, né, galera? Enfim, retire desse fragmento as duas orações subordinadas adjetivas e classificas. Então, isso a gente já sabe fazer, né? É só a gente procurar onde tem um que aí, beleza? E ver se esse que é pronome relativo. Aí ele dá início a uma oração adjetiva, certo? Então, a primeira que aparece é ali, que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia. Galerinha, por que você tem certeza? Porque você pode trocar esse que por os quais para retomar cientistas, né? Uma equipe de cientistas, os quais, desculpa, você pode trocar por a qual, porque é a equipe, né? A equipe a qual se dedicou à pesquisa. Então você consegue retomar o que veio anteriormente, né? Você consegue substituir por o qual ou a qual nesse caso, porque é uma equipe. Você percebe que é pronome relativo, então é uma oração adjetiva, certo? Se ela não tem vírgula, se não tem vírgula antes do que, ela é adjetiva restritiva, certo? Então esta primeira aí, que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia, é uma adjetiva restritiva, porque não há vírgula, beleza? A segunda que aparece que tem pouco mais de 115 metros, né? Está explicando algo, por que essa árvore foi apelidada de Hyperion, né? Está falando uma informação sobre a árvore, certo? É, e aí, galerinha, como ela está com vírgula, está separada com vírgula, então ela é explicativa. Não é para diferenciar essa árvore das outras, é simplesmente para dar uma informação sobre ela, né? Explicar por que ela é chamada de Hyperion e tal. Beleza? Anotado? Ok. Galera, a que termo se refere o pronome relativo que em cada uma das orações, né? Na primeira, a cientistas, né? A equipe de cientistas. E na segunda, a uma árvore apelidada de Hyperion, certo? A gente já falou sobre isso no anterior, aí é só para ficar descrito. A primeira, né? Na A, uma equipe de cientistas. Na B, uma árvore apelidada de Hyperion. Ok? A 3. Reescreva cada uma das orações citadas no exercício 1, substituindo o pronome relativo que pelo termo que ele se refere. Então, esse exercício, galera, é aquele que o prof sempre faz com vocês, tipo, de pegar uma frase que está com o que ali e dividir em duas, né? Para você entender a questão de como se classifica, né, cada um dos termos. Então, olha lá. A primeira, eu poderia falar, na 3A, né? Uma equipe de cientistas se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia. Então, eu coloquei uma equipe de cientistas no lugar do que, certo? E na de baixo, uma árvore apelidada de Hyperion tem pouco mais de 115 metros. Coloquei no lugar do que, certo? Galerinha, para que a gente faz esse tipo de exercício? Para que isso serve? É para a gente perceber que
A função sintática que uma equipe de cientistas tem ali é a mesma função sintática do que? E a função sintática que uma árvore apelidada de Hyperion tem ali é a mesma função sintática do que, certo? Nesses dois casos, galera, uma equipe de cientistas é o sujeito, não é da frase? E na de baixo, uma árvore apelidada de Hyperion também é o sujeito, certo? Então, o que a gente consegue perceber? Que os dois Qs ali têm função de sujeito, porque eles estão no lugar de algo, né, que quando é colocado no mesmo espaço ali, tem função de sujeito. Né? O que ele tem sempre a mesma função da coisa que ele substitui, se essa coisa estivesse no lugar. E aí, galerinha, é justamente essa explicação que aparece aí na apostila de vocês, né? Na página 53. Olha a explicação lá. Perceber qual é o termo que antecede o pronome relativo é muito importante para que possamos identificar a função sintática desse pronome. Então, você tem que saber o que o pronome relativo está retomando, certo? Isso é básico, tá? Veja como é simples identificar as funções sintáticas do pronome relativo, né? Siga os passos depois de destacar a oração subordinada adjetiva, uma vez que é com ela que você vai trabalhar, né? Identifique o termo que o pronome relativo retoma. Aí você pega esse termo e coloca no lugar do quê? Né? Então, se ele está retomando lá uma equipe de cientistas, você pega uma equipe de cientistas e coloca no lugar do quê? Risca o quê e coloca ali em cima. Uma equipe de cientistas. Beleza. Empregando seus conhecimentos de sintaxe, identifique a função do termo. Então, você coloca lá se esse termo é o sujeito, se é o objeto. Nesse caso que a gente está vendo aqui era o sujeito, certo? O pronome relativo terá a mesma função do que esse termo que substituiu. Então, o pronome relativo terá a função de sujeito também, né? Então, é só você ver qual termo ele está substituindo, coloca esse termo no lugar do que, a função que esse termo tiver é a mesma função do que. Beleza? Essa é a ideia. E aí, galerinha, agora a gente vai ver, né, mais um exemplo de cada dos tipos que a gente tem, né, das possíveis funções sintáticas que o pronome relativo pode assumir, certo? Então, olha lá. A terra, que é nossa morada, precisa ser preservada. Galerinha, esse que, ele está substituindo qual palavra que veio anteriormente? Gente, nesse caso é fácil porque só tem uma palavra antes, né? Tirando o A ali, só tem uma palavra aqui, uma coisa que ele poderia retomar. Então, assim, quando é assim, fica bem mais fácil. Aí é só você colocar a terra no lugar do quê? Quando você coloca a terra no lugar do quê, como é que fica? A terra é a nossa morada, certo? Você pegou o termo que o que está substituindo, coloca esse termo no lugar do que. Aí você vai ver a função sintática que esse termo tem quando está nesse lugar do que, certo? A terra é nossa morada. Qual é a função de a terra? Sujeito. Então, se a terra, nesta posição, quando ela está no lugar do que, ela é sujeito, então o que também tem a função de sujeito, certo? Do jeito que está aí na apostila, fica bem fácil de perceber, né? A gente vai trabalhar sempre com a oração que está destacada ali, que é a oração adjetiva. Aí você vê qual palavrinha que o que está substituindo, que veio antes dele. Você percebeu que é a terra. Aí você pega a terra e coloca no lugar do que. Como é que fica a frase? A terra é nossa morada. Nesta posição, qual é a função sintática de a terra? Sujeito. Então, a função do que está no lugar da terra ali também é de sujeito. Show? Mais ou menos? Mais ou menos já tá bom, tá? Nessa fase da vida, mais ou menos já tá excelente, tá? Beleza. Galerinha, objeto direto, né? Olha aí, mais uma função possível. Olha lá. A água que consumimos não pode ser desperdiçada. Show. Galera, o que consumimos já está destacado aí para você. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgulas, certo? Ok? Né? Se ela tivesse com vírgulas ali, ela estaria com sentido explicativo, né? Mas aí, galera, ele tem um sentido restritivo por quê? De acordo com esta frase, a água que a gente consome não pode ser desperdiçada, mas outras águas que não são consumíveis, elas poderiam ser desperdiçadas. Uma frase que não deveria estar assim não, né, galera? Mas, enfim. Galera, o que esse que retoma? Só tem uma palavra antes. Quando é assim, galera, é maravilha. Porque aí você não tem problema de saber o que está retomando. Só tem uma coisa antes para retomar, certo? Então, nesse caso aí, o que retoma? A água. Maravilha, né? Aí você pega esse água e coloca no lugar do quê? Fica a água consumimos. Galerinha, e aí, o prof já fez isso com vocês nos slides também,
Mas só para vocês perceberem, muda a ordem das coisas quando ficar estranho, né? A água nós consumimos, né? Fica melhor consumirmos a água. Se você colocar na ordem direta, fica mais fácil de você perceber, certo? E aí, quando você olha para essa frase, consumimos a água, você compreende que o sujeito é um sujeito oculto, nós consumimos, certo? Tá entre parênteses aí para você ver que ele é um sujeito oculto, implícito, beleza? Aí vem o verbo, consumimos. Quem consome, consome algo, consome alguma coisa. Ou seja, é um verbo transitivo direto, é um verbo que pede um objeto direto. Ele pede alguma coisa que você para completar o seu sentido, certo? O que é que a gente consome aí? A água, certo? Se a água é a coisa que a gente consome, ou seja, é o objeto que a gente consome, ele é um objeto direto, beleza? Se o que está no lugar da água, que é o objeto direto, qual é a função sintática do que? Está explicado aí embaixo. Ó. Portanto, o pronome relativo que na oração exerce a função de objeto direto. Por que, que ele tem essa função? Porque a água tem a função de objeto direto nesta posição. Quando você fala assim, ó, nós consumimos a água, nós, sujeito, consumimos verbo, a água, objeto, certo? Essa é a ordem direta das frases. Se a água é o objeto que a gente consome, o que está no lugar da água, então o que também é o objeto, tá? Ele é objeto direto. Tudo bem? Se a água nessa posição é o objeto direto, o que está substituindo também tem a mesma função, de objeto direto. Beleza? Next. Objeto indireto. Galera, qual que é a diferença do objeto direto e indireto mesmo? Direto sem preposição. Indireto com preposição. Quais são as principais preposições? A de comparaém, 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 né? Beleza. Ah, Digão, se aparecer um de que, então, tem preposição ali, meio caminho andado para ser objetivo indireto? Sim, né? Para ser um objeto indireto. Meio caminho andado para esse de que ter a função de objeto indireto. Só tome cuidado porque ele pode ser completivo nominal também, tá? Então, não é de certeza, né? Mas, enfim. Galerinha, olha o exemplo aí. Vou para o campo a fim de respirar o ar puro de que necessito. Ok. Esse que está retomando o que veio antes. O que é que ele necessita? O ar puro, certo? Então, se você colocar o ar puro no lugar do de que, fica o ar puro necessito. Ou necessito do ar puro. Né? Você pode colocar na ordem direta para ficar mais fácil. Qual é o sujeito? Eu. Verbo, necessito. Quem necessita, necessita de algo. É um verbo que pede preposição, ou seja, é um verbo transitivo indireto. Galerinha, se é um verbo que pede preposição, a de comparaém, a de comparaém, a de comparaém, isso quer dizer que o seu objeto é indireto. Quando eu falo necessito do ar puro é o objeto indireto porque tem preposição, ok? Se o de que está no lugar do ar puro, e o ar puro é objeto indireto, qual é a função do que? Objeto indireto, muito bem. Ele tem sempre a mesma função sintática do termo que ele está substituindo. É só pegar o termo que veio antes e colocar no lugar dele. A função que aquela coisa ali tiver no lugar dele é a função do quê? Beleza? 50% das vezes que aparecer de que, esse que aí é objeto indireto. É só você ver se na frente ele está completando o sentido do verbo. Do verbo ou se tiver um nome que a gente vai ver logo adiante aí. Tá bom? Necessito é verbo, então ele está completando o sentido do verbo, por isso que ele é objeto indireto. Beleza? Aí a diferença, ó, galera. Esse aí também tem do qual nesse caso aí. Beleza? Ah, Digão, esse também tem o de, é objeto indireto também. Não, esse não. Porque esse está completando o sentido de um nome, não de um verbo. Olha o exemplo aí. Na aula, o professor falava sobre o oxigênio, do qual temos necessidade. Qual a diferença, galera? Olha o anterior. De que necessito. Necessito é verbo, eu necessito. Do qual temos necessidade. Temos é o verbo, necessidade é um substantivo. Não é verbo. Tá? E aqui completa o sentido da necessidade. Necessidade de quê? De oxigênio. Certo? Então, o que esse do qual está substituindo? É só ver o termo anterior ali, oxigênio. Aí você coloca o oxigênio lá no lugar, fica do oxigênio temos necessidade, ou temos necessidade do oxigênio. Sujeito nós, temos é o verbo, quem tem alguma coisa, nesse caso nós temos necessidade, só que quem tem necessidade de algo.
É um nome, galera, um substantivo. Necessidade é um substantivo que pede complemento, né? Você não pode simplesmente falar assim, eu tenho necessidade. Você tem que falar necessidade de quê? Certo? E aí ele pede um complemento nominal, porque completa o sentido de um substantivo, no caso aí necessidade. Beleza? Então, se o oxigênio, quando você coloca no lugar do qual, ele se torna um complemento nominal da palavra necessidade, né, ele completa o sentido de necessidade, se ele é um complemento nominal, e o do qual está no lugar dele, o do qual também, né, vai ter a mesma função, vai ter a função sintática de complemento nominal. Certo? Vai ter a mesma função sintática que o oxigênio teria em temos necessidade do oxigênio. Ok? Se do oxigênio aí é complemento nominal, o do qual que está no lugar dele também é. Digamos, toda vez que aparecer de que, do qual, tiver um de antes, ou vai ser objetivo indireto ou vai ser completivo nominal, é só eu olhar na frente, está completando o sentido do verbo ou de um substantivo? Mais ou menos por aí, tá? Dá para encarar desse jeito. Beleza. Galera, e o adjunto adverbial? Esse daí, gente, é quando aparece o onde, tá? Para facilitar a tua vida, quando aparece o onde, ele sempre é um adjunto adverbial. Por que isso acontece? Porque o onde ele só serve para retomar lugar, né? O prof já disse isso para vocês. O onde só retoma lugar. E lugar sempre é um adjunto adverbial de lugar. Então o onde sempre é um adjunto adverbial. Beleza? Ele é, ó, facinho de lembrar esse, certo? Então olha o exemplo lá. O Atol das Rocas é um dos locais onde as aves migratórias se reproduzem. Né? Esse que é um pronome relativo, você pode trocar um dos locais em que, nos quais, né? Enfim, você pode colocar um outro pronome relativo no lugar só para ter certeza, beleza? O onde está retomando aí um dos locais, certo? Se eu pegar um dos locais e colocar no lugar, né? Fica um dos locais, as aves migratórias, as aves migratórias se reproduzem em um dos locais, certo? Então, esse onde aí seria o lugar mesmo. Então, como ele só pode retomar lugar, ele só pode ser adjunto adverbial, tá? Então, o pronome relativo onde, ele exerce sempre a função de adjunto adverbial, ok? Digam, e se eu usar errado? Se eu usar o onde para retomar uma coisa que não é lugar, aí complica, né, galera? Porque aí você está usando já o pronome relativo errado, aí não tem como você classificar certo a função sintática, tá? Porque a frase tem um equívoco aí gramatical, beleza? Então, o onde sempre é adjunto adverbial. A função sintática da palavra onde, quando ela está retomando alguma coisa, quando ela é pronome relativo, sempre é de adjunto adverbial. Digam, eu gosto só do onde, porque o onde é muito mais fácil que os outros, é só falar que é adjunto adverbial. Eu sei. O problema é o quê, né, galera? Quando é sujeito, quando é objeto direto e outras coisitas más. Galera, e aí vem o outro que é fácil, né? Que é o adjunto adnominal. Sempre que tiver o cujo, cuja, cujos, cujas, é adjunto adnominal. O onde sempre lembra de lugar, né, galera? Onde lembra lugar, não lembra? Então é adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial. Onde sempre é adjunto adverbial. O adjunto adnominal, a gente vai ter o cujo, cuja, cujos, cujas, porque eles indicam posse. Eles indicam uma característica de posse, né, de alguma coisa. Então, ele sempre vem junto do nome ali, indicando uma posse. Por isso que ele é sempre um adjunto adnominal. Exemplo, o rio Tietê, cujas águas são poluídas em São Paulo, apresenta águas límpidas em algumas cidades, né? Na nascente dele, lá perto de Araçatuba, gente, é linda. O rio é maravilhoso. Mas na hora que chega na capital, só por Jesus na casa. Galerinha, esse cujas aí está retomando do rio Tietê, né? As águas poluídas em São Paulo, elas são de qual rio? Do rio Tietê, certo? Então, é um adjunto adverbial porque está indicando de onde, né? A quem pertencem essas águas aí? No caso, ao rio Tietê, né? As águas do rio Tietê são poluídas. Se você olhar para esta frase, você vai ver que águas ali é o núcleo, né? E do rio Tietê é adjunto adnominal do de águas. Então, como cujas está fazendo essa relação, está no lugar, né, do rio Tietê, está fazendo essa relação de posse, então esse cujas também exerce a função sintática de adjunto adnominal. Certo?
Digão, apareceu cujo, cuja é adjunto adnominal? O yes. Beleza? De bonas. Galera, e o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito, Digão. E o que é isso aí? Galera, predicativo é uma qualidade do sujeito, não é? Predicativo é uma qualidade do sujeito. Então, olha aí como que ele aparece. A natureza que sou chora as consequências do consumismo sem fim. A natureza que sou chora as consequências do consumismo sem fim. Galerinha, se você colocar a natureza no lugar do que, como é que fica? Eu sou a natureza. Ou natureza sou. Certo? Mas aí natureza sou fica estranho, né? Então você inverte a ordem, coloca na ordem direta, sou a natureza. Beleza. Eu, sujeito, sou o verbo de ligação, e depois, sempre que tem o sujeito e o verbo de ligação, o que vem à frente é predicativo, a qualidade, tá? Então qual que é a minha qualidade? Eu sou o quê? Natureza. Joia. Se a natureza é predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito, e o que está no lugar disso, então o que também tem a mesma função, tá? O que vai ter também essa função de pronome relativo com a função sintática de predicativo do sujeito. Ok? A natureza sou, né? Aí você inverte a ordem, sou a natureza. Eu, sujeito oculto, sou o verbo de ligação, o que vem à frente é a minha característica, a natureza. Beleza? Se isso daí, essa característica, está no lugar do que, então o que tem a mesma função dessa característica, que é de predicativo do sujeito. Tudo bem? Digão, sempre vai ter um verbo de ligação ali na frente, que e um verbo de ligação para ser predicativo do sujeito. É uma boa dica também, né, galera? Porque quando tem verbo de ligação, liga o sujeito ao predicativo. Então, fica de olho aí se o verbo é de ligação, aí você percebe que é um predicativo do sujeito esse que. Belezinha? Show! Último! Olha lá. Estes são os pescadores por quem as tartarugas são protegidas. Galera, sempre que tem esse porquê, por quem, você vai perceber que é agente da passiva, tá? Sempre que aparecer porquê ou por quem, você já vai perceber que é agente da passiva, porque é aquela pessoa, aquele ser que faz a ação contra o sujeito, né? Então, olha lá. Estes são os pescadores por quem as tartarugas são protegidas. Galerinha, esse por quem são os pescadores, certo? Esses pescadores, eles protegem as tartarugas, né? Se você colocar os pescadores no lugar de por quem, como é que fica? As tartarugas são protegidas pelos pescadores, certo? Fica desse jeito na ordem direta. As tartarugas são protegidas pelos pescadores. Aí você vê que as tartarugas, sujeito, são protegidas. É a ação que elas sofrem, né? Porque as tartarugas não protegem ninguém, elas são protegidas, elas sofrem a ação, certo? E quem faz isso com as tartarugas? Os pescadores. Então, eles são os agentes da passiva. São aqueles que agem contra, ou nesse caso a favor, né? Em relação, né, ao sujeito tartarugas. Beleza? Então, se pelos pescadores é o agente da passiva, por quem está no lugar dos pescadores, então o por quem ali, o quem, na verdade, que é o pronome relativo, também tem a mesma função, né, de agente da passiva. Agente da passiva, galera, quando está na voz passiva, né? Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, não faz a ação. Belezinha? Quase sempre que tem esse por quem ou por que é agente da passiva, esse quem ou esse que. Belezinha? Sussa no mousse. Então tá bom. Agora, tua vez de tentar, né? Sua vez de tentar. Galerinha, para ver se entendeu mesmo, né? Volta na apostila, lê de novo isso que o prof acabou de falar com vocês, presta atenção e tenta fazer os exercícios aí da página 54, que acaba logo aí embaixo da explicação, até 56, tá? Para ver se você realmente compreendeu, para ver se você realmente está entendendo, está conseguindo fazer, tá? Não tem outro jeito de perceber se sabe ou não. Às vezes, na hora que a gente vai fazer o exercício, a gente percebe que ficou alguma coisa sem entender, né? Se ficar alguma coisa sem entender, anota aí do lado, faz uma anotaçãozinha, tá? E manda pro prof no privado lá no WhatsApp, que uma hora o prof responde você, tá bom?
Belezinha? Fiquem calmos, vai dar tudo certo, fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem seguros e logo, logo a gente volta a se reencontrar. Tudo bem? Se Deus quiser. Beijo. Fica com Deus. Tchau, se cuidem.